Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa é a nossa última videoaula desse semestre, né? Antes das férias. Então aqui nós vamos tratar da continuidade das reações orgânicas no que fala sobre a oxidação de alcenos e alcinos, sendo que hoje nós vamos falar sobre a oxidação energética de alcenos e alcinos. Então, material na mão e vamos lá. Olha só, gente. Nós vimos como que funciona a oxidação branda, né, de alcenos e alcinos. A oxidação energética ela tem uma dinâmica parecida, tá? Então o mecanismo é de certa forma é semelhante, na verdade, tá? Partindo então de um alceno, aqui nós temos, por exemplo, o 2-buteno, certo? Ele vai reagir com o permanganato de potássio e em meio básico, né? Havendo a presença de água, portanto isso ocorre em solução aquosa, e havendo também aquecimento, portanto energia na forma de calor para o sistema, ok? Nesse sentido, ocorre então a quebra, essa quebra de ligação, chamada clivagem oxidativa, e na reação com permanganato de potássio em meio básico, ocorre a formação, no caso aqui, do íon acetato. Então, a partir do buteno, ocorre uma quebra por igual, né, em duas partes iguais, o lado da direita e o lado da esquerda, cada qual com dois carbonos aqui para este exemplo, formando então duas espécies idênticas, né? No caso, dois íons acetato, certo? Então, isso forma um acetato e isso forma um acetato. Ok, gente? Então, aqui o que acontece, né, de forma prática é o seguinte: quando ocorre essa quebra de ligação, dois oxigênios entram em cada carbono desses da dupla ligação, né? Então, entra um oxigênio com dupla ligação e entra o outro oxigênio com uma ligação simples em cada carbono. Legal, gente? Esse é o mecanismo básico que nós podemos reparar aí nessa reação, ok? Bom, acontece que esse íon acetato aqui, se ele interagir com um meio ácido, se ele interagir com um ácido, por exemplo, no caso aqui o hidrogênio de um ácido, ele vai ser protonado, ou seja, esse hidrogênio vai formar ligação com o oxigênio, formando, portanto, o ácido acético. Isso acontece com todo ânion orgânico formado a partir da carboxila, né? A partir dessa função química que identificamos como a de um ácido. Certo? Então, o ácido em si é quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio. Uma vez que esse hidrogênio sai, nós temos aí simplesmente um ânion que é proveniente de um ácido. Legal, gente? Então, no caso do acetato, quando interage com meio ácido, portanto, um meio que tem íons H+, esse hidrogênio liga com o oxigênio, formando então um ácido orgânico. Ok, gente? No nosso exemplo é o ácido acético. Vamos lá. Pode acontecer também com alcinos, né? A reação de oxidação energética, portanto, reação com permanganato de potássio em meio básico e, em seguida, né, o segundo passo, que é na presença de um ácido, como ocorre aqui, né, na nossa primeira reação. Primeiro ocorre a reação aqui com permanganato em meio básico e depois, no segundo passo, adiciona-se ácido, né? Então, com o alcino ocorre de forma similar. A reação com permanganato de potássio em meio básico, eis a primeira etapa, na formação aqui de dois ácidos orgânicos após a segunda etapa, né? Porque aqui, nesse exemplo, eles já estão protonados, ok? Então, nós temos aqui, novamente, a quebra da ligação tripla. Então, nesse caso, vai formar um ácido com esse lado direito aqui e um ácido com esse lado esquerdo. Preservando, é claro, a integridade desse radical, que pode ser toda uma cadeia carbônica, né? Tanto um quanto o outro, né? Só muda o risquinho de um não tem risquinho, outro tem, para dizer que não necessariamente esse lado é igual a esse, certo? Mas preservam-se esses dois grupos. Ok, gente? Então, novamente, quebra a ligação tripla, esse carbono ganha uma dupla ligação com oxigênio e outra simples com outro oxigênio, e esse lado a mesma coisa, uma dupla com oxigênio e uma simples com oxigênio. Na segunda etapa eles são protonados e viram dois
ácidos orgânicos. Beleza, gente? Pode acontecer também de uma reação com alcano, na verdade. Isso aqui é uma exceção à nossa regra, tá? Aqui estamos falando de alcenos e alcinos, mas pode acontecer com um alcano de cadeia cíclica. Olha só, uma cadeia fechada, ok? Nesse caso, um alcano cíclico, quando ele reage aqui, nós estamos usando de forma simplificada a reação de oxidação por permanganato de potássio, tá? Vamos representar dessa forma aqui. O que acontece? Ocorre a quebra da ligação entre dois carbonos, quaisquer dos dois carbonos dessa cadeia cíclica, né? E nesse caso a cadeia abre, ok, gente? Então, nesse processo oxidativo por permanganato de potássio, que acontece em meio ácido e tendo água como solvente, né, em solução aquosa, portanto, né, essa oxidação promove essa quebra, abrindo a cadeia, certo? Esse é o primeiro passo. Abrindo a cadeia e para cada um desses carbonos que tiveram sua ligação quebrada, cada um desses dois carbonos, vai entrar um oxigênio e em seguida um hidrogênio do ácido. Entrou então, portanto, nesse carbono, eram esses dois carbonos das extremidades, né, que estavam ligados um com o outro. Houve a quebra da ligação, a cadeia se abriu, em um carbono entrou um oxigênio, no outro também, e em seguida, devido à presença do ácido, entrou um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, formando, portanto, um diálcool. Pois é. Ok, gente? Aqui formou então esse diálcool. Esse diálcool, por sua vez, ele pode reagir novamente. Aonde? Nesses carbonos da extremidade, onde tem a hidroxila, certo? Então, esses mesmos carbonos podem sofrer novamente um processo oxidativo, né? Simplificado por esse oxigênio entre colchetes, né? Novo processo oxidativo, formando, por sua vez, esse composto intermediário aqui, né? O que na prática acontece? A esse carbono forma uma nova hidroxila, então entra um oxigênio e o hidrogênio forma a ligação com esse oxigênio, então forma uma nova hidroxila, ok? E do outro lado a mesma coisa, tá? Depois, mais uma hidroxila nos mesmos carbonos, olha só. Então, na prática, cada um dos carbonos da extremidade, tanto da esquerda quanto da direita, eles ficam ao todo com 3 hidroxilas cada um. Olha só, OH, 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 tá? Nos dois lados. E uma hidroxila, no entanto, devido à proximidade, ela pode sofrer uma reação espontânea, porque esse composto é muito reativo, sofre uma reação espontânea e nessa reação ocorre a saída de água, de moléculas de água. Olha só, um hidrogênio de uma hidroxila com a própria hidroxila de uma outra hidroxila do mesmo carbono, certo? Nesse caso, um hidrogênio com um hidrogênio e oxigênio, um hidrogênio com uma hidroxila, forma água. Tá? Então aqui ocorre a saída de duas águas e resultando na formação de um diácido, ou seja, você tem uma carboxila de um lado e uma carboxila de outro, com a saída de duas águas, como nós já previmos, como resultado dessa reação de oxidação. Então existem aqui duas etapas, né? Na primeira etapa, nós temos um composto cíclico que oxida para virar um diálcool. A oxidação continua, ocorre a formação de duas novas hidroxilas para cada carbono da extremidade, e esses, por sua vez, promovem a saída de água e a formação consequente de um diácido, ou seja, uma mesma molécula que tem duas carboxilas nas extremidades. Ok? Ácido na direita, ácido na esquerda. Para esse nosso exemplo, nós temos o ácido butanodioico. Tá? Butano porque a cadeia com 4 carbonos, dioico porque é diácido. Legal? Bom, vamos seguir. Agora, uma outra forma de oxidação é conhecida como oximercuração, e aqui nós vamos tratar de alcenos. Oximercuração, por quê? Porque envolve a presença de mercúrio, olha só. Utilizamos para esse processo o acetato de mercúrio. Lembra do íon acetato que nós vimos lá no começo, né, desse vídeo? Então, olha só, nós temos um alceno aqui, portanto, um hidrocarboneto com ligação dupla entre carbonos, certo? E nós temos aqui
numa segunda etapa, o uso do borohidreto de sódio. Legal? Bom, vamos focar na primeira etapa. Nessa primeira etapa, ocorre a formação de uma hidroxila, tá? Pela entrada aqui do oxigênio no processo oxidativo, no mesmo carbono aqui, nesse carbono onde tem a ligação dupla, ok? Aqui, no caso, o que vai acontecer? A água vai promover uma reação de adição. Portanto, a água, nós já vimos, numa reação de adição, ocorre a quebra de uma dessas ligações da dupla, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, que é esse daqui, e a hidroxila entra nesse outro carbono aqui. Isso de acordo com a regra de Markov-Nikov. Pois é, perfeito. Nós já conhecemos o processo, tá? A água na reação de adição forma esse álcool aqui. Perfeito, esse processo é conhecido por nós. Uma vez que esse álcool é formado, o mecanismo agora fica mais fácil de entender. Olha só. Primeiramente, a ligação dupla ela ataca o acetato de mercúrio, certo? E nesse processo ocorre a formação de um estado intermediário, mais reativo, né? Isso é um carbocátion, porque nós temos um carbono com carga positiva. Tá? Aqui nós estamos avaliando o mecanismo de forma mais detalhada. Okay? Uma vez que esse carbocátion é formado, ocorre o ataque da água nesse carbocátion, formando uma nova ligação aqui. Vejamos como isso acontece. Com esse ataque da água ao carbono positivo, ocorre a formação então de uma hidroxila nesse mesmo carbono, ele perde sua carga e o acetato de mercúrio continua ligado com outro carbono. Percebemos então que aquela dupla ligação que existia não existe mais, certo? Ok? Aquela dupla ligação não existe mais. Legal, então nós temos essa espécie formada aqui. Essa espécie, por sua vez, olha só, vimos a hidroxila entrada. Essa espécie, por sua vez, ela reagindo na segunda etapa com o borohidreto de sódio, acontece então a substituição então do acetato de mercúrio, ele sai e entra um hidrogênio do borohidreto. Olha só, aonde tinha o acetato de mercúrio, entrou um hidrogênio como substituinte. Tá? Então, o que nós formamos aqui? O álcool, como nós tínhamos previsto lá na nossa reação simplificada vista aqui. Ok, gente? Beleza? Então, nós temos aqui o nosso alceno reagindo com acetato de mercúrio e borohidreto de sódio. Nós temos, então, a formação de um álcool. Legal, gente? Então, aqui ocorre a reação usando a água, mas o intermediário que aciona a reação, o início da reação, é o acetato de mercúrio, na primeira etapa. Na segunda etapa, nós temos o uso do borohidreto de sódio, ali como nós já entendemos, certo? Então, uma vez que se forma o álcool, o mercúrio é liberado no processo na forma metálica, na sua forma pura. Ok, gente? Legal? Esse é o mecanismo. Agora, quanto à oxidação de álcoois, uma vez que nós temos um álcool formado, tal como esse daqui, é possível oxidar esse álcool? A resposta é sim. Então, a oxidação de álcoois ela é separada em duas categorias. A oxidação de álcool primário, em que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Legal? O que é um carbono primário? Um carbono que está ligado a somente um outro carbono. No caso dessa cadeia carbônica R aqui. Certo? R é aquela representação genérica, né? Radical. Então, esse álcool primário, quando se oxida um álcool primário, a oxidação dele leva à formação de um aldeído. Isso mesmo. Por quê? Porque nesse processo oxidativo, como a hidroxila está ligada a um carbono primário, nesse caso ocorre a formação da carbonila como sendo também na extremidade da cadeia, o que caracteriza um aldeído, certo? E nesse caso ocorre a saída dessa hidroxila, entra um novo oxigênio por ligação dupla. O que acontece na prática? A hidroxila e mais um hidrogênio desse mesmo carbono são retirados no processo e entra esse oxigênio por ligação dupla. Basicamente, esse é o processo. Tá? Então, sai uma água, a hidroxila mais aquele hidrogênio que saiu, e entrou o oxigênio do próprio agente oxidante, com ligação dupla. Formou a carbonila. No caso de um álcool primário,
formou uma carbonila no carbono da extremidade, portanto, temos aí um aldeído, ok? Oxidando novamente, esse aldeído ele pode sofrer oxidação? Pode. Oxidando o aldeído mais uma vez, nós formamos então um ácido carboxílico, certo? Em que a carbonila se mantém, um hidrogênio ele é retirado e entra uma hidroxila. Legal? Então, na prática, o que acontece? O agente oxidante ele entra aqui, né, formando ligação com o átomo de carbono, o mesmo carbono da carbonila, certo? E esse hidrogênio forma a ligação com o oxigênio que entrou. Portanto, entra uma hidroxila, aonde já tinha uma carbonila. E carbonila com hidroxila, nós temos a carboxila, que é a função de um ácido carboxílico. Legal? Simplificando o processo, um álcool primário é oxidado a aldeído e o aldeído pode ser oxidado a ácido carboxílico. Essa é a ordem e essa é a ordem mais importante que vocês precisam saber. Legal, gente? E se não for um álcool primário? Se for um álcool secundário, por exemplo, pode acontecer oxidação? Pode. Tá? No processo de oxidação de um álcool secundário, nós formamos já uma cetona. Por quê? Como esse carbono aqui, ligado, em que a hidroxila está ligada, não é um carbono de extremidade de cadeia, tá? Ele pode ser o carbono 2, carbono 3, pode estar no meio da cadeia carbônica. Então, nesse processo oxidativo, o mesmo processo do álcool primário, a carbonila se forma, então, entre outros dois carbonos. Nesse caso, caracterizando uma cetona. Tá certo? E, a partir da cetona, não ocorre nova oxidação. Tá? Uma cetona não pode ser oxidada além dela mesma. Ok, gente? Não dá para formar um ácido carboxílico aqui. Nós temos toda uma cadeia carbônica de um lado e toda uma cadeia carbônica de outro. Então, não dá para entrar hidroxilas aí. Legal, gente? Então, parou na cetona. Enquanto um álcool primário é oxidado a aldeído e o aldeído é oxidado a ácido carboxílico, o álcool secundário só pode ser oxidado a cetona. Beleza? Então, vamos lá. Agora, em um álcool terciário, o que acontece? Ele pode sofrer, então, um processo oxidativo similar ao álcool primário e secundário? O que é um álcool terciário? Quando a hidroxila está ligada a um carbono terciário. É um carbono ligado a outros 3 carbonos. Na prática, essa reação não ocorre. Tá certo, gente? Não dá para a gente produzir uma reação de oxidação de um álcool terciário. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a nossa próxima videoaula, depois das férias. Aproveitem bastante, descansem bastante e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Abração e boas férias a todos.